Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber, da Olá, Secretaria de Educação do Eusébio, no DAE, Departamento de Apoio ao Estudante, e hoje a gente vem com mais uma entrevista, assim, sempre para que a gente possa diversificar, melhorar, ampliar, conhecer mais, pensar mais sobre as coisas. Então, se vocês gostarem durante essa entrevista ou depois, ficar gravadinha no YouTube, no Facebook e no blog do DAE, vocês dão uma curtida, né? Comentam alguma coisa, enfim, compartilhem, aí fica a critério de vocês. Bem, hoje a gente convidou o Tsuyoshi e a Vitória. Eu vou para que eles possam se apresentar. Lá, Tsu, Vitória. então, eu sou o Renato, eu sou o Renato Tsuyoshi, aí o pessoal geralmente me chama só de Tsu. Eu sou nascido no Japão, na cidade de Kusatsu, eu acho que é uma palavra um pouco mais difícil de falar, né? Kusatsu, que fica um pouco mais pro lado oeste do Japão, que é pertinho de uma das maiores lagoas do Japão, que é o Biwa. Aí estou aqui no Brasil há bastante tempo e eu trabalho como professor de japonês aqui em Belo Horizonte. E eu sou a Vitória, eu moro aqui em Belo Horizonte também há bastante tempo. Eu nasci em BH, morei em Itabirito, que é no interior de Minas, depois voltei para a capital para estudar, mas há muito tempo, há 11 anos, eu me dedico à moda urbana japonesa e coordeno um dos grupos dedicados à divulgação do estilo aqui no Brasil. Pois então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer perguntas específicas para um e perguntas específicas para o outro, e a gente vai conversando, tá? Assim, porque tem perguntas que eu acho que os dois podem falar aí, e se quiserem, Uhum. fique à vontade. Eu vou começar com o Tsu. Opa, Assim, Tsu, você é japonês do Brasil, eu né? sou japonês do Brasil, pois é. Pois é, eu quero saber se você já se considera brasileiro. E assim, se você já se considera brasileiro, e como é ser um japonês no Brasil? Como é que é essa história aí? Conta aí para nós. Pois é. De acordo com a minha certidão de nascimento, eu até fiz uma pergunta para um dos juízes federais para ter certeza, né? Mas a partir do documento, eu sou originalmente brasileiro, brasileiro mesmo. Sou apenas um brasileiro que nasceu no Japão. Então, eu, a priori, eu me considero 100% brasileiro e tem uma. E apesar disso, quando a gente chega aqui no Brasil, você é totalmente um japonês, até por causa da minha cara aqui, assim, né? Então, de fato, quando a gente vai conversando com outras pessoas, as pessoas me chamam de japa. Quando eu tinha os meus amigos lá no meu ensino médio, todo mundo me chamava pelo japa, de apelido, né? Mas, ainda assim, eu sou um brasileiro brasileiro, né? Isso é uma das coisas que, inclusive, foi difícil na transição, principalmente por parte da identidade, porque eu sou um japonês para todo mundo, mas na verdade eu sou um brasileiro de certificado, de certidão. Então, como é que eu posso fazer isso aqui e ali? Mas depois de um tempo, comecei a ver isto como um charme, né? É privilégio de poucos ser um japonês tão brasileiro assim. Certo. Vitória, assim, você com certeza a gente já sabe que gosta de cultura japonesa, assim, mas como foi que você chegou a isso? Como foi que você chegou a gostar à cultura japonesa? É o que te Nossa, chamou? acho que, como boa parte dos jovens, né, da minha geração, consumindo entretenimento, né, vindo do Japão, eu sou da época da Rede Manchete, então chegava da escola, já chegava assistindo seriado de Super Sentai, anime, assim, por um tempo era só mesmo um interesse, um passatempo, mas quando eu entrei na adolescência, eu comecei a frequentar eventos dedicados à cultura japonesa, e com isso eu comecei a interagir mais com a cultura, fui me interessando. Durante um tempo eu fiz cosplay, mas eu me identifiquei mais com a moda urbana
por eu considerar, né, uma forma de arte e um aspecto da cultura japonesa que a gente não costuma ter tanto acesso aqui no Brasil, né, chamou minha atenção por isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que cabe para os dois, sabe assim, eu fico às vezes impressionado a quantidade de pessoas, a quantidade de meninos, jovens e já gerações, né? Porque já temos gerações de pessoas, pai que passou para filho, que gosta, que ama, que é aficionado em cultura japonesa. Assim, o que é? O que é que tinha a cultura japonesa que é tão interessante? O que vocês acham que tem tanto interesse o povo, não só brasileiro? Uhum. Eu imagino que uma das grandes influências deva por conta da imigração japonesa ter acontecido bastante cedo aqui no Brasil. No período de 1908, quando é datado, de fato, a primeira vinda do Kasatomaru, que é o navio que vem do Japão, trouxe consigo muito da cultura japonesa, e esse muito da cultura japonesa, ela também foi muito importante para alastrar não só a cultura de maneira geral em relação ao entretenimento, né, que nem o próprio anime, que nem o próprio dorama, que nem o próprio Super Sentai, principalmente dos Jaspions, né, e tudo, mas trouxeram junto também o judô, trouxeram junto a arte marcial de maneira geral, trouxe os estudos da agricultura que os japoneses tinham já nessa época. Então, a cultura japonesa ela já é apreciada há gerações, imagino eu, por conta dos primeiros que vieram para cá, para poder manter essa tradição e manter essa cultura. Uhum. Eu imagino que passe, né, por esse aspecto, assim, a comunidade japonesa no Brasil, ela se organiza de uma maneira que eu acho fantástica, né, assim, nessa preocupação de manter as origens, né, assim, sempre voltando, né, para o tradicional, mas ao mesmo tempo também a comunidade que cresce ali em torno do consumo de entretenimento do Japão é uma comunidade que ela cresce por identificação até dos valores da cultura e principalmente porque existem lugares onde ela pode ir para consumir isso. Assim, a gente não tem um evento de cultura norte-americana. Talvez hoje em dia tenha CCXP, né? Assim, mas não existia um evento de cultura norte-americana, um evento de quadrinho norte-americano, mas tem um evento de cultura japonesa há muitos anos. Né? Então, existe lugar e existem pessoas para procurar, justamente porque tem essa preocupação de existir, né? E aí a gente, como brasileiro, também consegue acessar esses espaços. Isso é incrível, eu acho que por isso também. Né? Então, uma coisa que é o seguinte, cosplay, né? Vamos pegar uma questão específica, assim. As pessoas que fazem cosplay, elas assumem a cultura japonesa? Ou é só um modismo? O que acontece aí? Modismo eu acho que não é não, sabe? Mas assim, é a cultura japonesa? Ou é só aquela coisa lá, cosplay? Isso entra numa parte mais profunda da ideia do cosplay. Eu, na verdade, já começo quebrando uma noção. Na verdade, o cosplay ele não começou no Japão. Né? Foi assunto meu de pesquisa de mestrado, né? Uma parte. O cosplay começou nos Estados Unidos, nas convenções de Star Trek, Star Wars, né? Esses mais de ficção científica, mas, claro, se popularizou internacionalmente devido aos eventos no Japão e a maneira como os japoneses conseguem fazer cosplay, que é uma arte, assim, fantástica e, né, assim, horas e horas falando disso, né? Mas está consumindo a cultura japonesa? A cultura, não. Um aspecto dela, com certeza. É uma porta de entrada, né? Para muita gente, como foi para mim. Né? Agora, eu conheço pessoas que param ali. Gosta de Naruto. Faz cosplay do Naruto. Agora, o que isso tem de relação com a cultura? Não liga muito. Né? Depende muito da profundidade mesmo, né?
o próprio cosplay está ali como uma maneira de se portar como, mas se vai entrar mais a fundo na cultura a partir dali, aí vai depender da pessoa mesmo, né? Do interesse dela. Vitória, falando assim em cosplay, os mangás, né, os personagens, tá, assim, são coisas assim de uma criatividade que eu acho maravilhosa, assim, Sim. muito fortemente, que fica muito fortemente. Aí, assim, vamos pegar especificamente Lolita. Por que Lolita? Né, o que tem de forte nesse personagem? Toma cuidado. Você chegou Lolita. Então, já é uma pergunta bem frequente que eu recebo, assim, e eu entendo a confusão. Lolita é um estilo de moda japonesa, assim como aqui no Brasil a gente tem o pessoal que é punk, o pessoal que é gótico, tem até as piriguetes, a galera funkeira, não tem? Então, assim, você identifica um grupo pela vestimenta. Então, você sabe que a galera que curte funk é porque eles estão com aquele óculos espelhado, eles estão com camiseta grandona até o joelho, com bermuda, com corrente, né? Assim, às vezes um boné e tal. E Lolita é mais isso do que uma fantasia. Quando eu tô vestida assim, eu sou a Vitória. Eu não sou um personagem. Agora, por que chama Lolita, né? Assim, muita gente também me pergunta se tem a ver com o livro do Vladimir Nabokov, né? Que conta a história de um homem mais velho que se apaixona por uma menina jovenzinha, né? Enfim, também não tem nada a ver, mas aí a culpa é inteira dos japoneses. O que aconteceu? Quando o Kubrick, o diretor de cinema, lançou o filme Lolita no Japão, começaram a circular o pôster do filme, né? Assim, e o pessoal não sabia qual era a história ainda do filme, mas aquela imagem da menina descolada, com óculos em formato de coração, chupando um pirulito, aquilo ali ficou no imaginário japonês como uma menina que é feminina, mas ao mesmo tempo ela tem uma imagem mais divertida, ela é descontraída. E aí, com isso, o termo Lolita pegou entre as meninas que usavam essa roupa mais delicada, né? Assim, o estilo que lembrava o estilo da Lolita do pôster, e não da personagem Lolita, que assim, e também, enfim, muitas camadas. Muitas camadas. A história do livro é uma história polêmica, fala sobre, né, uma paixão de um homem mais velho por uma menina jovem, menor de idade, mas o filme também é uma crítica, né? Assim, muita gente não lê a história a fundo e acha que é uma história sobre uma menina que seduz um homem mais velho. Mas quem lê com atenção o livro sabe que, na verdade, a Lolita não seduziu o Humbert, né? Ela estava vivendo a vida dela, ela era uma pessoa cativante e charmosa, e ele entendeu da maneira como ele quis, né? E, enfim, é uma história que tem um final que eu acho corretíssimo. O Humbert vai pra cadeia, que é o lugar dele, né? Legal. Eu acho interessante, sabe? Porque eu acho que tem uma coisa que é muito forte nesses desenhos animados, nesses animes, é porque é profundidade, né? A gente tem uma história de uma profundidade que não é só para uma determinada idade específica. Sim, dependendo da linguagem, a gente pode, né, ter um acesso mais ou menos. Mas é essa linguagem que eu queria entrar para vocês, sabe? Assim, né? A língua japonesa. Porque a gente, quando fala em língua difícil, a gente pensa em grego, japonês, né? Coisas assim desse tipo. Nós temos dois professores aqui, né? Um de grego e um de japonês.
Exatamente, eu estava pensando justamente sobre isso, sabe? Assim, difícil, mas chegou, está aqui, né? Entre a gente. É assim, você, Su, como professor de japonês, como é essa questão da linguagem para chegar para os seus alunos? Porque existe um público, né? Que público é esse? Como é que se chega a esse público? Como é que, que as pessoas. Claro que a gente já falou de uma coisa que incentiva as pessoas a chegarem, quererem aprender japonês. Mas, assim, como é que você chega mais, assim? Como é que você usa sua linguagem para aproximar mais esse público de que é o japonês, né? Que quer aprender cultura, que quer aprender a língua japonesa. Uma das linhas que eu sigo para poder chamar mais pessoas para aprender o japonês é simplesmente mostrar a beleza que ela tem por si e que geralmente os cursos mistificam muito, falando que você só consegue aprender japonês apenas se você entrar no curso, né? Então, através dos vídeos do YouTube que a gente vai fazendo, através de conversas que a gente vai fazendo dentro de eventos, dando palestras e tudo, trazer junto ao anime e o mangá, que já é muito famoso, elementos que façam com que aquele anime e mangá seja muito mais divertido de assistir e muito mais palatável no momento que você vai construir sentido junto àquela narrativa. Então, se você vê Naruto, se você vê um anime sobre ninjas, por que não saber mais sobre as histórias dos ninjas no Japão? Você sabia que existe uma cidade ninja na região de Mie, por exemplo? Lá em Mie nós temos várias outras atividades e a gente pode entrar num universo infindável, de milênios mesmo, de cultura japonesa que vai passando pelos ninjas e vai passando pelos samurais e todos que estão dentro daquela cultura a partir disso. Então, geralmente, quando a pessoa ela procura a linguagem, ela não geralmente ela não procura a linguagem por ela só. Geralmente procura porque assistiu um anime, assistiu um filme, viu um livro ou pratica arte marcial. E a partir dali, eles vão entrando na parte mais profunda da cultura, né? Então, eu não faço muito, eu só apresento a porta de entrada. Olha, nós temos a língua japonesa para poder entender melhor ainda essa parte. Agora, você quer vir para cá? Então, venha fazer aula comigo. É mais ou menos assim. Vitória, eu soube que você agora há pouco falou, e tenho sabido isso de outros canais, você é comunicadora, né? Você se formou em jornalismo ou comunicação social? Eu sou formada em comunicação social com ênfase em publicidade, mas como eu também fiz pós-graduação, eu sou comunicóloga. Tá. Comunicóloga é um nome bem legal. Eu tô querendo saber que você falou aí da sua pesquisa do mestrado. Tem alguma coisa a ver com isso? Explica um pouquinho mais aí, nesse sentido aí de linguagem. Qual era o seu objeto de pesquisa? Bom, Tem alguma coisa a ver com a língua japonesa? Não, na comunicação, o meu foco sempre foi o entretenimento, né? Assim, enquanto eu pesquisava. Especificamente, existe um tipo de narrativa que a gente chama de transmídia. Hoje em dia é bem famoso, né? Assim, falar de transmídia. Na época que eu pesquisava, nem tanto. A transmídia é uma história que é contada em vários meios, né, de comunicação, vários meios de entrada nessa história, e que cada fragmento dessa história está separado em uma dessas mídias, e na medida em que você se interessa, você vai entrando nesse universo e consumindo ele de maneira mais completa. Um exemplo muito bom disso e que é fácil de entender é o universo de Star Wars, né? Star Wars, se você é um fã... Assim? Você é um fã que começou agora. Você assistiu o filme ali no cinema, aí você gostou dos filmes, aí você descobre que na verdade tem livro do Star Wars e que não é a mesma história do filme.
É tipo, conta um pouco antes ou um pouco depois, ou tem um foco naquele personagem que não tem um filme só dele. Aí você lê o livro. Aí você descobre que se você quiser saber mais sobre aquela batalha, você entra no jogo, no videogame. Então, a transmídia tem esse caráter, né? Até a Bíblia é transmídia, para a gente pegar um exemplo maior, né? E o que acontece? Eu estava pesquisando especificamente a transmídia no universo do entretenimento japonês, e eu peguei como exemplo um anime, o universo, né, na verdade, dessa produção, que se chama Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. Attack on Titan é sobre um universo fictício em que a humanidade foi quase extinta porque titãs atacaram as cidades e eles comem pessoas. E aí, o que é interessante? Cada entrada para o universo, seja o anime, seja o mangá, seja audiolivro, seja spin-off em quadrinhos, cada um deles oferece uma possibilidade de entrada, né? E o que isso é tão interessante, e o que isso diz muito sobre a cultura japonesa? Porque o japonês faz transmídia muito bem e faz isso há muito tempo, né? Então, assim, no Japão, você que é fã, assim, quem é fã de algum livro, de alguma narrativa que é tradicional japonesa, a história do Momotaro. A história do Momotaro, que é um conto infantil, ela nunca vai ser só o livrinho do Momotaro. Vai ter o livrinho do Momotaro, vai ter o anime do Momotaro, vai ter a série de YouTube focada nos amiguinhos do Momotaro, sabe? Vai ter os bonequinhos do Momotaro. Então, o Japão faz isso de uma maneira extraordinária, e quem é fã de cultura japonesa, de entretenimento, precisa conhecer mais a fundo. Pesquisa sobre o que você gosta, sobre o Naruto, sobre o Dragon Ball, você vai ver que esse universo é muito maior e que os japoneses fizeram isso de uma maneira que é incrível de consumir. Essa coisa que você falou aí, que eu acho que é completamente dentro do ambiente de educação, sabe, Vitória? Eu digo assim, entretenimento é a coisa que a educação devia trazer para si. Sabe? Concordo plenamente. A sala de aula deveria ser um entretenimento, tá? O que não é, muitas vezes não é, grande parte das vezes não é. Grande parte. Aí eu estou querendo saber de vocês, como é que vocês acham, você, Vitória, com isso que você falou aí, com trabalhar com entretenimento, comunicação, formas de comunicação de uma mesma coisa, e você, Tsu, que trabalha como professor, como que o entretenimento pode trazer para a sua aula um enriquecimento enorme. Eu vou te falar assim, quando eu estava trabalhando com o ensino médio, uma das coisas que fazia com que os alunos quisessem ir para a aula e não quisessem que eu fosse embora, que a aula acabasse, e em relação à minha aula, é porque eles sabiam, porque sempre eu ia diversificar a aula com uma outra coisa que não fosse eu mesmo. E uma outra coisa que era muito massa, sabe? Que era a participação forte deles. Assim, um dos grandes entretenimentos que eu usava nas minhas aulas há um tempo atrás, agora deu uma paradinha, é a participação forte deles para fazer com que a aula fosse ativa. Vocês podem me falar alguma coisa nesse sentido aí? O que vocês acham sobre isso? Principalmente por o lado do entretenimento, isso vale tanto como uma crítica em relação ao ensino de língua estrangeira aqui no Brasil, de maneira geral, mas o entretenimento é sempre a porta de entrada para, a não ser o inglês em específico, que agora você precisa para trabalho mesmo, entretenimento é sempre uma porta de entrada para que a pessoa pegue para aprender uma língua estrangeira. Então, se você entra pelo entretenimento e você vê a aula que não tem nada a ver com o entretenimento que você está consumindo, é deveras triste, deveras, vamos dizer assim, como é que é disappointment?
te deixa desapontado. Desapontado, essa palavra. Ficou até international, né? Pois é. Então, se você entra pelo entretenimento e você vai na aula e não vê nenhum tipo de entretenimento, mesmo que seja uma parte da aula, porque se uma parte da aula já está trazendo do seu entretenimento e o que você gosta de ver está ali, você ainda tem uma motivação a mais de ficar, principalmente dentro daquela aula. Mas se nada disso acontece, é realmente a culpa do professor que acha que entretenimento é diferente de educação. Então, dentro das minhas aulas, eu sempre tento trazer os elementos que fizeram com que eles começassem as aulas de japonês comigo. Então, se a pessoa começou pelo judô, eu vou falar de judô. Se a pessoa ela começou a falar de anime, eu vou falar de anime. E o papel do professor nesse meio, acredito eu, que é você ter a cabeça aberta o suficiente para poder falar sobre isso tudo que o aluno trouxe para você, para que o aluno também se sinta que, bacana, essa é a parte do entretenimento que eu queria, e agora vamos aprender os fundamentos da língua para poder melhorar ainda mais a compreensão da língua e compreensão da cultura, consequentemente. Sim. E sobre o ensinamento assim, que a Transmídia traz, e que eu acho que nesse período de pandemia a gente vai aprender muito sobre isso, assim, usar o melhor que cada meio oferece para dar acesso ao conteúdo para a pessoa que está consumindo. Então, por exemplo, eu vou começar contando a história com um filme. Né? Então, o filme tem recurso visual, ele tem recurso auditivo, ele tem os personagens, ele tem um fio narrativo. Mas um livro, ele é mais barato de produzir. Eu posso focar em um personagem específico, que às vezes tem ali um grupo de fãs que não... que é muito pequeno, mas que é fiel. Eu tenho ali, eu posso gravar um audiolivro, e aí eu vou escutar de pertinho a voz do meu personagem favorito aqui no meu pezinho de ouvido. Então, por exemplo, numa aula de literatura, é muito interessante fazer uma fanfic sobre o livro que você está lendo. Você entendeu a mesma história? E se você contasse a história do Bentinho e da Capitu pelo ponto de vista dela e não dele? O que ia acontecer? Inclusive, foi uma pergunta no meu vestibular. Mas, então é isso, assim, né? Olha só como é que a gente agora tem acesso a uma série de recursos, infelizmente não todos, né? Mas existe essa possibilidade de ter acesso a um conteúdo que está ali, está no online, eu posso gravar áudio, eu posso gravar vídeo, eu posso compartilhar, eu posso... cada um produzindo um pedaço de uma história para depois no final a gente ler e ver o que aconteceu, escrito, falado, vídeo, né? Tudo isso, olha só a riqueza, né? Você não precisa de uma comunicação que seja necessariamente vertical, é o professor falando e o aluno escutando, mesmo porque na comunicação a gente sempre bate nessa tecla. A comunicação nunca é passiva. Eu, leitor, eu, aluno, eu sou um caçador, a gente fala, né? Ele entra no território da aula, ele entra no território do que ele está consumindo e ele vai coletar só o que interessa para ele. Né? Só o que é interessante, ele pode estar fisicamente na aula, mas a cabeça dele vai estar voando. Né? Porque ele só vai pegar o que interessa, aquilo ali não necessariamente me interessa. Então, vamos dar mais meios. Né? E se ele voou, tudo bem, mas vai estar ali. Pode buscar depois na hora que você precisar. Né? Por que a aula tem que ser acessível só naquele momento? Uhum. Né? Então, são muitos recursos, a gente tem que aproveitar.
Quando eu estava. Vou recuperar a minha memória de novo. Estava em sala de aula, assim, eu tinha uma parte da turma, né, de ensino médio, que os meninos gostavam de cultura japonesa. Assim, eu não podia deixar de aproveitar isso, né? Não posso deixar de aproveitar isso. Tem que aproveitar tudo que o povo gosta. Claro. E eu fazia isso. Primeiro, puxava para que eles me dissessem o que eles gostam. E tinha uma quantidade de alunos que não tinha nada a ver. Tá? Por exemplo, aqui no Ceará e no Nordeste, tem alguns meninos que são muito específicos, que não gostam de ler, que não, enfim, que gostam da cultura específica daqui, tá? Assim, japonês não é muito a deles. Mas quando os meninos contavam as histórias, quando os meninos contavam as coisas, chegava. Sabe assim, aí eu tô querendo saber de vocês, assim, o que é que tem mais de cultura japonesa? Vocês dando conselho para um professor de português, para um professor de história, professor de geografia, o que é que mais tem de cultura japonesa que eu poderia usar na minha aula? Assim, pô, professor, tem isso, o que mais que eu posso aproveitar? Porque tem muita gente gostando, e tem muita gente que pode gostar. Sim. Nossa, tem bastante coisa, né? Vou começar pelos exemplos que são eu vou dizer mais básicos, porque eles são animes que tratam exatamente do assunto aula. Eles são educativos mesmo, né? Tem um anime que fez um certo sucesso no final não, na verdade, no ano passado inteiro, e que ainda tem pessoas que gostam. E parece que vai sair a segunda temporada agora, no final do ano. É um que chama Cells at Work. Cells at Work é um anime, literalmente falando, é o trabalho de uma célula, né? E esse anime, ele em específico, fala sobre como funciona o corpo humano. Então, caso você esteja com uma diarreia, o que está acontecendo dentro do seu corpo? Só que com os personagens cômicos, e os personagens, eles são partes do corpo. São personificações das células, e cada uma delas mostrando as funções dela com aquela roupagem de anime, né? Assim, então tem comédia, tem romance, tem humor meio escrachado, né? Mas, assim, todos os meus amigos que são da área de biológica falaram que é uma fonte muito bem pesquisada, e eu acho que essa também é uma característica muito positiva de entretenimento japonês de maneira geral, que é assim, o autor nunca vai fazer a pesquisa é muito profunda, né? Assim, então se ele vai contar uma história sobre a cultura italiana, o cara foi na Itália, o cara consumiu cultura italiana muito antes de escrever sobre aquilo, né? Então tem essa característica, né? Além de outros animes que, se você for olhar para o anime em específico, pela narrativa, você pode não encontrar muito dessa parte cultural ou dessa parte que dá para usar dentro de sala de aula, mas, por exemplo, tem um anime em específico que ele se passa no Brasil. Então, você vê uma animação e essa animação, ela vem passando pelo Brasil com todas as dificuldades que um brasileiro tem nesse meio, e você vai gostando um pouco mais da terra tupiniquim a partir de um desenho japonês, sabe? Sim. Então, por mais que... Isso é uma coisa que eu acho meio triste, que é os próprios brasileiros que não gostam da sua própria história, mas se os japoneses puderem mostrar como é belo a cultura brasileira na ótica dos japoneses, talvez eles mesmos gostem da cultura que esteja aqui, né? Sim. Então, Você falou o nome do anime. Qual que é? É o Hachiko e Hihachi. Não, é Hachi e alguma coisa. Depois eu vou pesquisando enquanto a Vitória vai falando aqui, mas aí eu falo qual que é o anime daqui a pouco. Minha recomendação, que essa eu vivi na pele, inclusive,
uma produção que chama Retalha. Retalha com H, tá? Retalha é sobre o contexto da relação entre os países europeus. Começa pela Segunda Guerra Mundial, então os países eles são personificações do estereótipo das pessoas daquele país e como a Segunda Guerra Mundial se desenrola em função das relações entre eles. E posteriormente também ele, claro, né, a parte da Segunda Guerra termina, mas ele começa a entrar assim, por que antes tinha Império Austro-Húngaro, né, assim, Sacro Império Romano-Germânico, e ele se desfez e virou Alemanha, sabe? Então, é a personificação desses países, e é muito interessante, assim, porque quem gosta de Itália é alucinado com história, né? Então, é um jeito muito gostoso de entender uma parte muito complicada da humanidade, né? Assim, então, é uma maneira legal de consumir também, eu recomendo bastante. Aí, o anime que se passa no Brasil, ele se chama Michiko to Hachi. Aí, toda a arquitetura, todo o cenário, ele tem como referência o Rio de Janeiro. Não é especificamente algo que seja comum em todo o Brasil, mas já é um começo, né? E tinha aquele também, assim, né, fragmentos de histórias, né, mas que dão essa sensação que o Tsu falou de orgulho de ser brasileiro, né? Tinha um que fala sobre o Dom Pedro. O Dom Pedro II, né? Isso, e a história do telefone, né? A primeira pessoa no mundo a testar um telefone a longa distância foi o Dom Pedro II com o Graham Bell, né? Na verdade, a gente só usa o telefone porque ele financiou a pesquisa do Graham Bell, né? E isso é, de fato, uma parte histórica que, se a gente não olha para um outro lugar que é o anime, raramente você vai ver isso dentro das aulas de história. Ou talvez eles tenham falado, mas você esquece. Uhum. Então, eu acho que isso eu acho que essa parte do entretenimento de fora da escola, ela é primordial para você entender a história do Brasil, mesmo que você tenha estudado ela dentro da sala de aula. Isso. E eu acho que assim, agora, claro, é muito mais fácil perceber como é que é agradável consumir entretenimento que tem relação com as matérias de humanas, né? Assim, geografia, história, língua portuguesa, enfim, né? Uhum. Mas também tem conteúdo para matérias de exatas, né? Assim, química ou biologia no Cells at Work, mas também tem versões em mangá de livros de cálculo, tem, né, assim, então eles contam uma história para te explicar um conceito. Isso é muito interessante, assim, né? Inclusive, vale lembrar que, para quem gosta de psicologia, existe um mangá falando sobre os estudos dos sonhos de Freud. Então, isso é muito legal. Como os japoneses pegam para fazer o mangá de tudo, aí pode ser que você beber da fonte seja muito desgastante, porque o Freud ele escrevia de maneira muito rebuscada e a tradução dela também não ficou muito diferente, né? Mas você quer saber mais sobre o assunto? A porta de entrada pode ser o mangá. Então, não só é necessário você consumir o material cru, porque às vezes ela é difícil de ser entendida até por causa da língua, ou é difícil de você entender exatamente porque a época não ajuda, mas tem alguém que vai e faz um entretenimento dela, e a partir daí você fala, eu acho que agora eu estou começando a entender, sabe? Então isso de fato é um ponto muito importante para o entretenimento e usando isso diretamente na educação. Vocês falando aí me pegou aqui uma coisa. Alguns assuntos ficaram borbulhando aqui. Deles, ignorância, sabe? Assim, você falou que
Como é que a gente chega à cultura brasileira pela cultura japonesa? Puxa, o que que a gente pega, né? Assim, outro tipo de ignorância, né? Por exemplo, a gente tem aqui, a gente está vivendo um momento de muitos preconceitos assim acelerados, aumentados, né? Eu estou querendo mudar só um pouquinho o assunto, mas não deixar de sair, sabe? Porque está dentro da questão de não ter conhecimento, tá? E o que o conhecimento pode trazer de bom para nós? Porque, por exemplo, uma das ignorâncias que eu acho que são mais graves é o preconceito que a gente tem com o diferente. Uhum. Preconceito que a gente tem com o diferente. É claro que, assim, as coisas mudam, mas eu não sei como é que tá. E é isso que eu quero saber de vocês, de Sul, especificamente, como é que está essa questão de preconceito quanto a japonês? Porque japonês é diferente, ainda é. Mesmo o japonês sendo uma quantidade grande, aumentada, a cultura japonesa está chegando em todo canto, Uhum. mas existe bullying ainda? As pessoas ainda maltratam? Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Uhum. Então vou comentar com as minhas próprias experiências, né? Principalmente, eu vou comentar, na verdade, na época que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, e numa das vezes que eu fui para a Copa vestida com a camisa do Brasil, estava com a bandeira do Brasil, uma pessoa que eu não vou saber quem é em específico, e mandou: ô japonês, tem que voltar para casa. Casa no sentido de Japão, né? Então, apesar da cultura japonesa ela fazer parte, inclusive ela está de maneira bem profunda dentro da cultura brasileira, então tem muitos frutos, tem muita parte da agricultura que, se não fossem os descendentes, não existiriam aqui no Brasil. Isso não significa que eles veem o japonês como um dos brasileiros, né? Então, por mais que eu tenha a certidão de nascimento atestando que eu sou brasileiro legítimo, as pessoas não vão chegar e olhar o meu certificado, minha certidão, para falar: não, não, você é brasileiro mesmo. Inclusive, para eles, eu sempre serei japonês. Então, o preconceito nesse sentido existe, mas eu imagino que, ao longo do tempo, esse preconceito ela vai ficar mais ameno, assim como está acontecendo em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, o número de japoneses é muito, muito maior, né? E para cada esquina você vê um descendente, seja isso de japonês ou que seja isso de chineses ou coreanos. É ruim, por outro lado, chamar todo mundo de japonês, porque de fato é um preconceito, mas é pior ainda se você não os considera um brasileiro. Então, nesse sentido, uma coisa que a gente sente sendo um japonês ou sendo um descendente de japonês, no meu caso, eu sou um brasileiro legítimo e ainda assim eu sou considerado dessa maneira, né? É que se a pessoa ela tem as feições, essas feições a priori não dizem nada. O que precisa de ser dita é que elas fazem parte de uma cultura que é muito rica, mas que ela é tão brasileira quanto as outras pessoas. Ela é tão brasileira quanto você que está fazendo essa pergunta. É você que está falando que está ali o japonês, né? Então, nesse sentido, eu tenho uma imagem que eu acho ótima, que é de um japonês que é filho de um japonês e de uma moça negra, e que ele tem uma imagem muito forte com ele mesmo escrevendo, dizendo: eu sou 100% preto e eu sou 100% japonês. E eu acredito que isso seja muito verdade. Eu sou 100% japonês e eu sou 100% brasileiro. Que ótimo. Olha, eu tenho uma coisa que eu também vejo dentre os descendentes japoneses, é uma coisa que é registro forte, né? A gente convive um pouco e vê como algo que quase todo mundo sabe. A cultura japonesa é muito tradicional, né? Muito tradicional.
existe o tradicionalismo muito em algumas coisas de relação. Mas os jovens têm alguma coisa ainda dessa cultura tradicional, Su? Hum, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito tradicional do Japão é a língua, né? E a língua, por mais que a pessoa ela esteja dentro de uma família que fala português, se ela é descendente de japonês, geralmente eles falam alguns dos cumprimentos em japonês, eles falam algumas das palavras em japonês, e isso é bem comum. Então, nesse sentido, a língua é uma coisa que geralmente é difícil fugir, é difícil a pessoa perder dentro da própria tradição. Claro que vai perdendo uma palavra ou outra, talvez não vá falar fluentemente, mas aquela característica ela é algo que fica muito forte. Agora, os jovens podem não estar conectando com a cultura tradicional japonesa, mas pode ser que elas estejam conectando por vezes pela cultura pop japonesa, né? Então, seja isso no formato ou da própria moda, seja isso no formato do próprio anime, seja isso da forma mais, talvez um pouco tradicional, mas nem tanto, a arte marcial, os jovens, eu imagino que eles estão redescobrindo a sua própria cultura, vendo as pessoas e a cultura que vai além da tradição, né? Querendo ou não, o Japão ela tem uma tradição, tipo assim, uma história de mais de milênios. Então, para poder manter a história de milênios, você precisa de muito tempo e você precisa de quase todo o tempo da vida para poder estudar aquela parte. Então, perder isso é inevitável. Agora, para conhecer mais dela, aí é um esforço que tem que ser feito principalmente da pessoa e, segundo, das pessoas que estão ao redor que gostariam que pudesse manter uma parte da tradição ou uma parte da cultura, né? Aí eu penso assim. Vitória, eu tenho uma sobrinha que gosta de moda, está estudando para trabalhar com isso, né? Uhum. Ela gosta muito da cultura japonesa. Eu te pergunto assim, há alguma coisa já da cultura, já da moda brasileira, ou de algum ramo da moda brasileira, que já tem influência da moda japonesa, da cultura oriental? Bom, eu vou aproveitar o gancho, na verdade, já que a gente estava falando de preconceitos também, né? Quando a gente fala de moda japonesa, as pessoas ainda pensam que no Japão todo mundo anda de kimono na rua, né? Assim, o que não deixa de acontecer, né? Mas em situações muito específicas, né? Assim, eu acho muito interessante, né? A maneira como a moda é um dos meios como o Japão consegue manter a cultura tradicional, né? Mesmo entre os jovens aqui e lá. Mas a moda no Japão, ela é um universo vasto. A moda japonesa, ela conquista continentes, né? Assim, tem grandes nomes da moda hoje em dia desfilando nas principais fashion weeks do mundo inteiro, que não estão desfilando kimono, né? Estão desfilando roupas contemporâneas, estilos que mesclam os dois, ou algo mais voltado para a tecnologia. Enfim, né? Assim, uma cultura não se resume ao estereótipo que a gente tem dela. Né? Mas dito isso, a moda japonesa ela tem sim, né, influenciado de diversas maneiras, né, a moda que a gente consome, principalmente porque muitos designers japoneses hoje em dia são estão tocando grifes, né, assim, do mundo inteiro. E a moda que a gente consome no dia a dia é o reflexo do que se consome na alta costura, né? Assim, então, Lolita, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente tem marcas que são especificamente voltadas para quem gosta
de roupas mais românticas, tipo antiques. Antiques é um estilo que é claramente inspirado na moda japonesa, né? Inclusive é uma das principais designers. Ela conhece, trabalhou um tempo com o estilo, né, Lolita mesmo, e aí abrasileirou e tornou uma coisa mais do dia a dia. Então, para quem gosta, né, assim, de moda de maneira geral, minha recomendação é acompanhar esses designers, acompanhar até esses concursos, tipo, tem na Netflix um monte de reality show, né, e sempre tem um personagem, né, um dos convidados é japonês ou é asiático, e eles trazem essa pegada, né. Agora, a moda urbana japonesa, né, esse estilo, esses que são mais bem demarcados, tipo Lolita, que absolutamente não é um estilo que eles usam no dia a dia, para locais específicos, ele já traz uma outra mensagem. E aí eu vou entrar num conceito, e o Tsu também, que está aqui como professor, pode falar sobre isso, que é o kawaii. Kawaii é uma palavra em japonês, é um conceito que a gente traduz como fofo, mas que na verdade não é exatamente o que a gente entende como fofo, né? Tipo assim, tem um cachorrinho, ele é fofo. Não é isso. É a sensação de conforto que você tem quando você vê uma coisa que é fofa. Né? Então, uma pessoa idosa, ela pode ser fofa, porque ela te traz conforto. Um Fusca, ele é muito fofo, né? Então, ele é kawaii. São coisas que são kawaii. A Hello Kitty, muito kawaii, porque ela me traz conforto, né? Então, e o que é a preocupação que perpassa esses estilos, tipo Lolita, Decora, Visual Kei, etc., que tem a ver com kawaii? Você se expressar do jeito que você é, e como você está bem consigo mesmo, você se torna uma figura agradável para o outro. Então, é uma troca, sabe? Então, e aí essa é uma mensagem que é importante passar, assim. Porque eu estou feliz do jeito que eu sou e eu uso o que eu quero, eu não incomodo o outro. Sabe? Então, assim, por que estudar, então, e sair do tradicional e sair desse ambiente de moda como a gente convive e ir para os estilos de moda alternativa que se concentram ali naqueles bairros específicos, jovens de Tóquio, né? Que, assim, é o nicho do nicho do nicho do nicho. Né? Porque a mensagem que eles passam é muito poderosa, e, ao mesmo tempo, muito conflitante em relação à cultura japonesa, que é uma cultura que valoriza o dress code tradicional. Então, as pessoas andam no Japão. Se você pega uma foto do Japão, tipo, de Tóquio, meio-dia, todo mundo tá de terno. Mulher tá de terno, homem tá de terno. Na polícia, o pessoal usa uniforme, professor usa uniforme, aluno usa uniforme, né? Então, você se veste desse jeito. E aí tem essas pessoas que falam, não, eu sou feliz assim, né? E eu vou usar, né, essa roupa e você vai se sentir bem me vendo assim. Essa é uma mensagem que a gente tenta trazer também ao trazer a moda para cá, e que é muito importante que as pessoas também comecem a pensar no mundo mais kawaii, né? Deixa eu entrar numa outra questão aqui. Por exemplo, eu já faz um tempo que eu trabalho com cultura grega, com língua grega. Tenho um interesse bem grande de identificar o que eu tenho da cultura grega, digo, de registro da literatura, em locais específicos na Grécia, certo? Eu tenho interesse de ir à Grécia para fazer essas identificações. Não sei se, assim, gostaria de morar na Grécia. Assim, acho que as pessoas contam coisas maravilhosas sobre as ilhas gregas, sobre, enfim, aquelas coisas maravilhosas de bonito. Bem, assim, mas é uma questão cultural mesmo, específica, de conhecimento.
que eu tenho de registro, como eu falei, da literatura e da filosofia, coisas nesse sentido, para reconhecer. Eu estou querendo saber de vocês têm interesse de morar no Japão? Tem interesse de ir lá para estudar? Tem algum interesse específico da terra Japão, né, com as pessoas de lá? Aí, assim, agregado a isso aí, essa questão do japonês, né? O japonês com o brasileiro. Como que é isso para vocês? Eu digo assim, porque eu já vi algumas dificuldades de entendimento, sabe? Hum. De certos conflitos. Eu assisti algumas coisas aqui na internet e vi que os japoneses gostam muito do Brasil, tá? Uhum. Conflito cultural muito grande. Vocês podem falar para a gente sobre isso? Por onde que a gente começa, né? Na verdade, tá aí. Vamos pelo início lá do querer morar no Japão, querer estudar no Japão. E são duas coisas bastante distintas, né? Querer morar no Japão implica em você ter uma casa lá e você viver dentro da política e das regras que estão lá dentro daquele espaço. Nesse sentido, levando em consideração a taxa de mortalidade ou a taxa de violência, a taxa desse sentido, o Japão, eu acredito que seja um lugar bacana de se morar nesse sentido, né? Agora, tem alguns aspectos da cultura que, em específico, me prende muito estar aqui no Brasil e por um problema até de profissão, né? Talvez lá no Japão eles não precisem tanto de professor de japonês, assim como talvez na Grécia não precise tanto de professor de grego nesse sentido. Então, como profissão, eu ser um professor japonês aqui no Brasil, ela é um pouquinho mais válida. Eu vou ter um pouquinho mais de demanda, talvez. Talvez no Japão também tenha, né? Eu nunca parei para pensar nesse sentido. Mas, até como uma parte da profissão, eu tenho interesse de, se for morar aqui no Brasil mesmo. Agora, o ponto de estudar no Japão, eu tenho bastante vontade, até para poder vivenciar tudo aquilo que, assim como você falou, o que você tem de literatura grega e tudo que você estudou, ela está em documentos e ela está em monumentos na Grécia, né? E assim como, e desta mesma maneira, tudo que eu conheço sobre Kyoto, tudo que eu conheço sobre Tóquio, tudo que eu conheço sobre lugares do Japão, uma boa parte delas, uma parte eu fui, mas uma boa parte delas eu só conheço porque eu estudei sobre. Então, eu ir para Hiroshima para ver como é o Museu do Holocausto. Eu ir para Hiroshima para poder comer a melhor comida que lá tem, que é o okonomiyaki feito em Hiroshima. Eu só vou conseguir ter essa experiência, primeiro, estudando, eu não tocando, eu só vendo foto e tudo, mas eu acho que seria muito mais rico se eu poder pegar para ir lá para estudar. Então, nesse sentido, estudar sim, eu quero ir lá. Agora, morar, talvez eu precise de pensar mais sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado, assim, né? Pelo menos eu falando como uma brasileira que tem interesse, né, pela cultura, é muito cuidado para a gente não fetichizar a cultura do outro também, assim, isso com qualquer cultura, né, assim, tem muita gente que fantasia um Japão que não é o Japão, né, é o Japão do anime, é o Japão dos filmes, né, assim, o Japão para consumir. E claro que é do interesse do governo japonês, que tem lá seu Ministério do Turismo, de fazer o Japão parecer muito convidativo para esse tipo de pessoa, né? Assim, mas por outro lado, na medida em que a gente convive, conhece pessoas de lá e tem amigos que vão para lá e eles começam também a contar, é isso que o Wilson falou, assim, né? Tem aspectos da cultura japonesa que entram em conflito com a essência do brasileiro, assim, e que a gente tem que tomar muito cuidado para ver se realmente é isso que a gente quer. Porque, olha, é um país sem violência,
é um país com PIB altíssimo, todo mundo tem educação de qualidade, taranã, mas tem uma taxa de suicídio altíssima, peraí. Né? Então, assim, vai para lá, vai viver uma vida lá, vai ter que também aceitar que é uma cultura que às vezes vai te massacrar. Né? Assim, o jeito brasileiro, né? Assim, a gente está aqui em Minas, né? O jeito mineiro já é mais reservado, mas o jeito japonês aceita o jeito mineiro. Não, né? Assim, eu tenho N histórias de amigos, né, assim, que sim, fizeram a vida lá, se deram bem lá, mas eu tenho amigos que, por exemplo, uma das minhas amigas, ela se parece comigo fisicamente, assim, então ela é branca, ela é loura, do olho claro, então é um tipo de estrangeiro que é muito bem aceito no Japão, mas ela é muito alta. Ela tem, tipo, 1,85. Então, ela se destaca na multidão e ela fala que as pessoas ficam extremamente incomodadas com o fato dela ser alta. Então, as pessoas esbarram de propósito nela, na rua, o tempo todo. Né? E amigos que têm cara de asiático, assim, feição de asiático, as pessoas não esbarram nele, mas esbarram nela. Né? Então, assim, existem pontos de atenção em que a gente tem que parar de fetichizar a cultura do outro e olhar isso também. Aqui no Brasil não é maravilha, mas lá também não. Se fosse tão bom... Aí todo mundo estaria lá. Tava lá, né? Assim como, entrando na parte de conflito de culturas, né, que você estava comentando também, toda cultura, por si, se você vai de um lugar para outro, mesmo que você vá de Minas a São Paulo, que é uma distância, o quê? 600 quilômetros? Não, bem menos. Mas, bom, enfim, umas 6, 7 horas de ônibus, você já vai ter conflitos grandes em relação, por exemplo, tanto a culinária, né? Ou como você come as coisas, ou como você lida com as coisas, ou se você for, por exemplo, para o lado do Rio, como eles vão lidar com os problemas são completamente diferentes de como você lida com os problemas aqui em Minas Gerais. Se num país pequeno, se num país grande como o nosso, mesmo que esses 200 quilômetros, 300 quilômetros já fazem essa diferença toda, imagine o Japão. Isso vale para outros países, claro. Imagine você indo para os Estados Unidos. Tem bastante conflito de... Sempre vai ter, né? Sim. Esse conflito de cultura, nesse sentido, até em relação ao país, em relação ao Estado e em relação àquela família, né? Então, aí que eu quero chegar no final, que se você está preparado para lidar com a frustração de precisar de estar na pele e estar no lugar da cultura do outro, eu acho que aí você tem uma chance de você ir lá e fazer parte e conhecer mais da cultura, se você tem a mente aberta a esse ponto. Agora, se você vai apenas para desfrutar do bom e do melhor naquele país que você está indo, talvez você se frustre bastante, a ponto de você querer voltar para casa o mais rápido possível. Vitória, que maravilha. Eu estou muito grato a você. Assim, esse canal aqui tem um propósito de a gente conhecer mais. Tá? A inteligência das pessoas, a gente vê ideias novas, questões novas, coisas diferentes. Encontrar o outro é uma coisa maravilhosa para a gente, sabe? Para a gente ter uma ideia de que a gente não vive só nesse mundo. A gente não são os existentes nesse mundo. É acabar, diminuir um pouquinho a ignorância da gente, sabe? É conhecer mais. Tá? A proposta que a gente tem aqui é colocar opiniões também. Eu acho que a coisa bem interessante, que eu acho que às vezes falta muito, é a gente poder conversar, ter opiniões diferentes, as mais diferentes que possam ser, e a gente, mesmo assim, possa conversar e dizer coisas interessantes, inteligentes, para aprender junto, sempre, cada vez mais. Assim,
grato a vocês por isso, sabe? Assim, eu acho que isso me aproxima mais de vocês e me deixou um pouco mais inteligente com o que eu ouvi de vocês. Com certeza. Muito grato a vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa para terminar, por favor. Bom, faz o seu jabá. Vamos lá. Bom, então, para todo mundo que está assistindo esta entrevista, se você tiver interesse em aprender japonês, me dá uma ideia. O meu nome é Renato, eu tenho um Instagram, talvez o Instagram esteja na descrição desse comentário aqui. Então, me siga lá. Se você quer saber mais sobre o japonês, quer aprender japonês, eu dou aula online também. Parabéns. Pode começar na semana que vem, beleza? Então, a gente encontra na aula. E também quem tiver interesse, né, em moda japonesa, quiser conhecer um pouco mais sobre o kawaii, né, que eu comentei, tem também o meu Instagram, que é vi.princess, e a gente pode conversar, né, sobre esses estilos e quem sabe, né, você também queira fazer parte de algum deles. Não tem só Lolita, tem vários outros, a gente pode conversar mais. Legal, com certeza. Eu vou postar, vou colocar o Instagram dos dois aqui embaixo. Um beijão para vocês, muito grato mesmo, tá? Beijo. Estamos aí.